Fala empresário, fala empresária. Meu nome é Alexandre Marques, sou especialista em planejamento tributário. Vim aqui hoje ajudar você a entender um pouco mais sobre as opções tributárias que temos no país atualmente. Atualmente nós temos 3 opções tributárias. Primeira, Simples Nacional. Segundo, lucro presumido. E terceiro, lucro real. Como que funciona todo o planejamento, todo o estudo, toda a estratégia para você encontrar a melhor opção tributária para a sua empresa? O primeiro passo é você identificar a sua alíquota efetiva atual, ou seja, qual percentual total você está pagando de tributo. O segundo passo é você entender o que significa e quais as vantagens de cada benefício tributário. Então, por exemplo, o Simples Nacional ele tem vários benefícios, dentre eles o INSS patronal. Ou seja, você não paga o INSS parte da empresa. Por outro lado, ele é pago de acordo com o seu faturamento, ou seja, você faturando, você paga o imposto, mesmo você não tendo lucro. Só que o Simples Nacional também tem uma situação do aumento da alíquota de acordo com o seu faturamento. Então, ou seja, quanto maior o seu faturamento dos últimos 12 meses, a sua alíquota efetiva vai subindo. Comparado com o lucro presumido, nada muda. O lucro presumido também ele é calculado de acordo com o seu faturamento, independente se você tem prejuízo ou não. Então, se você tem um faturamento bruto, o governo tem uma presunção do lucro que você teria. Então, ele presume que você vai ter o lucro X e sobre aquele lucro X você paga todos os impostos federais. Muito diferente dessas duas tributações, Simples Nacional e lucro presumido, é o lucro real. No lucro real, você verdadeiramente paga o imposto de acordo com o lucro líquido obtido pela sua empresa. Ou seja, você aproveita todos os custos operacionais e não operacional, como também toda a depreciação dos equipamentos e do mobilizado da sua empresa. Outra análise importante que o empresário precisa ter é com relação ao processo de concorrência de vendas. Se você for tributado pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, você não vai gerar para o seu cliente, caso ele seja lucro real, o mesmo crédito que você geraria sendo lucro real. Então, muitas das vezes, o seu cliente vai dar preferência de compra para a empresa que está sendo tributada no lucro real por conta desse motivo. Informação extra que poucos empresários têm com relação ao processo de venda. Você, empresário, precisa também entender que no Simples Nacional você voa até um limite, ou seja, você só pode faturar até 4.800.000 ano. No lucro presumido já aumenta esse limite para 78 milhões ano. E acima de 78 milhões anual, você obrigatoriamente precisa ser lucro real. Informação muito importante seria que, mesmo você não faturando 78 milhões, você pode optar por ser lucro real. É a diferença de obrigação e dever. Muitos empresários entendem que se fatura menos de 78 milhões, ele não pode ser lucro real. Pelo contrário, ele pode ser lucro real. O que tem que ser feito é um bom planejamento tributário para que ele realmente entenda em qual alíquota será mais benéfica ele ser tributado. O lucro real funciona totalmente diferente da tributação do Simples Nacional e do lucro presumido. No lucro real, você tem benefícios que a legislação permite você usufruir dele para a base de cálculo do seu imposto. Por exemplo, a depreciação dos equipamentos seu, como também de todo mobilizado. Então, digamos, por exemplo, eu estou falando aqui que existe uma estrutura, Eu estou no escritório, aqui tem toda essa estrutura, ar-condicionado, computadores, toda a estrutura de mobilizado. Essa estrutura, ela tem uma depreciação, de forma mensal, em que eu consigo estar abatendo essa depreciação na minha base de cálculo. Isso é uma forma legal que poucos empresários têm conhecimento sobre. Para que você tenha todo aproveitamento da tributação do lucro real, é importante você também entender a cultura do lucro real. Para isso, você precisa de um especialista, de um profissional que realmente entenda do assunto, como também saber organizar a sua empresa e os pontos que precisam ser melhorados para que essa cultura do lucro real seja obedecida. Então, todas as vantagens do lucro real serão
administrada pela empresa, organizada pela empresa, e quando chega-se na contabilidade, todo esse processo já tem tudo pronto. Depois de concluída toda essa organização na sua empresa, faz-se necessário descobrir a alíquota efetiva alcançada. Em maioria dos casos, claro, isso depende da atividade, depende do bom planejamento, a redução tributária pode chegar até 70%. Então, você empresário está vivendo essa situação de falta de aproveitamento de crédito na sua empresa, observa esse detalhe, observa se realmente está sendo feito esse estudo, se realmente está sendo aproveitado todos os créditos que a sua empresa está gerando. Por exemplo, às vezes você tem perda na sua empresa, né, e não é emitida a nota de perda, né, é um caso. E demais outros casos, procure um especialista para que possa estar te ajudando a não jogar dinheiro no lixo, como os demais empresários estão jogando no país. Se você buscar hoje informação do IBGE, você vai encontrar o percentual de 95% de empresários pagando imposto em duplicidade ou a mais. Então, essa informação é muito importante para que você possa gerar lucro para sua empresa, automaticamente gerar caixa para sua empresa e fruir com o seu negócio. Você, empresário, está preparado para não mais fazer parte dos 95% dos empresários que pagam imposto a mais no Brasil? Então se inscreva aqui no nosso canal, que com certeza teremos valiosos conteúdos que fará toda a diferença na sua empresa, gerando mais lucro e caixa para a sua empresa. Parabéns pela sua atitude, obrigado e até a próxima.